Hoje é dia de falar sobre quem sou eu, quem é essa tal Flávia e por que se tornou Flávia Ricamente. Então, primeiramente, eu me chamo, na verdade, Flávia Ferreira. Eu sou nascida na cidade de Belo Horizonte mesmo, nascida e criada em Belo Horizonte. Sou filha da Lúcia, minha mãe é uma dona de casa. E minha mãe é nascida na cidade de Cordisburgo. Guardem esse nome aí, quem não conhece, porque muita da minha história passa também pela cidade. Muito de parte da minha transformação passa pela cidade de Cordisburgo. E sou filha também do Mark. Meu pai é nascido em Caldas e ele é técnico e mecânico e aposentou com 40 anos na Fiat Automóveis. Olha que jornada, né? Então essa é a minha origem, né? A minha verdadeira essência. Eu falo que isso é muito, muito importante, porque essa é a parte circunstancial da minha vida, tá? Então essa é a minha origem. Muito relevante também sobre mim é que eu sou mãe da Luane. A Luane hoje tem 22 anos, ela estuda e mora no Rio de Janeiro, então eu fui mãe aos 17 anos. Sem dúvida, essa parte da minha vida diz muito, né? Fala muito sobre mim, me moldou muito a minha responsabilidade, a minha precocidade. Acho que eu nem preciso entrar tanto em detalhe, né? Para todo mundo aí imaginar o que uma maternidade tão precoce e sozinha e solteira gera de impactos e de responsabilidade na vida de uma pessoa. Então, Lulu tem 22 anos, está aqui comigo nessa maratona aí de confinamento, e uma menina super independente, liberdade, eu vou falar muito disso aqui, liberdade é um valor muito forte para mim, para minha filha, para a criação dela, os nossos valores emocionais, geográficos, financeiros, de tempo, giram muito em torno dessa característica de liberdade. Vou falar agora umas curiosidades e revelações, tenho certeza que pouquíssimas ou raríssimas pessoas vão saber aí de algumas curiosidades. Olha só, sabiam? Eu acho que ninguém aqui vai saber. Curiosidades e revelações que falam muito sobre mim, né? Que tem muito a ver, que moldaram muito a minha personalidade. Então, de curiosidades e revelações, sabiam que eu já fui atleta? Atleta profissional de aeróbica de competição. Antes mesmo da minha filha, claro, né? Eu sempre fui muito ativa, sempre fui muito em movimento. Lá na aeróbica, quem não conhece aeróbica de competição, é aquele que a gente faz umas paradas loucas, tipo assim, ó. Aquela questão de muito alongamento, muita flexibilidade, assim, ó, tipo assim, sabe? Aí dança e mistura flexibilidade com dança, com perna aqui, chute aqui. Então, flexibilidade, movimento é uma coisa que não só flexibilidade física, mas flexibilidade também para a vida, é algo que me moldou muito. E o esporte em si é algo que molda muito, né? Porque é uma marca muito, muito forte de disciplina na vida de qualquer pessoa, de qualquer atleta. E aí foi bem marcante essa experiência de ser atleta. Eu trabalhei, sabia que eu fiz 2 estágios na época, já tinha Lulu, eu fiz 2 estágios, pra você ver como é que isso também tem a ver com a minha personalidade. Eu fiz 2 estágios, um era pela manhã, o outro era à tarde, então quer dizer, eu já estudava, já para fazer estágio, já fazia faculdade à noite, né, estudava à noite, e nessa época que eu fiz 2 estágios por 1 ano, era um pela manhã, outro à tarde, e a minha mãe levava para mim uma marmita no carro na hora do almoço e me transportava de um estágio para o outro. Por quê? Porque não dava nem tempo de almoçar e nem de fazer essa logística de uma empresa para outra. Era um de 8h30, meio de meia, e o outro era de 13 horas às 17 horas. Então, olha só, foi 1 ano. E tudo isso por quê? Porque um estágio na parte da manhã pagava as minhas contas, as continhas da minha filha, e no estágio da parte da tarde já sobrava uma graninha, né? Outra curiosidade, eu também já trabalhei de madrugada. Alguém aqui já trabalhou de madrugada? Já pegou serviço noturno? Vou contar onde que era. Meu pai trabalhou por muitos anos na Fiat Automóveis e ele trabalhava de turno, né? Ela era peão mesmo. Quando ele começou, trabalhava de turno. Eu lembro dessa fase. Ele trabalhava a noite inteira e dormia o dia inteiro lá em casa. Então a gente nunca podia fazer barulho. Mas eu trabalhei também de madrugada não sei nem quem vai lembrar disso aqui, na operadora Telemig Celular, que foi a primeira operadora de telefonia, né, daqui de Minas e tudo, do Brasil, eu acho também, não sei. E eu trabalhava de meia-noite às 6, gente, no call center da Telemig Celular. Olha que bruta. O que mais aí? Então, já fui atleta, já fiz 2 estágios, já almoçava dentro do carro de um estágio para outro, estudava à noite, porque já tinha uma filha. Trabalhei na Telemig Celular de madrugada. Eu fiz um estágio, eu fiz um intercâmbio na Nova Zelândia. Minha vida é bem excêntrica, né? Eu fiz um estágio, um intercâmbio na Nova Zelândia, totalmente do outro lado do planeta, né?
Foi minha primeira viagem internacional, eu nunca, chega até me arrepiar, nunca vou esquecer daquela sensação de estar dentro do avião e ver meus pais lá se despedindo de mim, naquela parte lá de Confins, né, que dava para ver. Minha filhota lá também, Lulu tinha 4 anos, coração assim, ficou aqui praticamente, eu fui para ficar 6 meses, fui morar em casa de família, fui fazer um estágio também numa empresa multinacional. Eu lembro assim, como se fosse hoje, a pergunta que as pessoas mais me faziam, tanto lá na Nova Zelândia, que era o quê? 26 horas de voo daqui para lá. A pergunta que as pessoas mais me faziam, tanto lá quanto daqui também do Brasil, quando eu estava lá, era o seguinte: Flávia, como que você teve coragem de ficar 6 meses num país tão longe e largar aqui no Brasil com seus pais, a sua filha de 4 anos? Como você teve essa coragem? E eu dizia assim, eu super nova, né? Eu tinha 20, 21 anos, eu tinha 4. Eu dizia assim, com toda segurança, é por ela que eu estou fazendo isso, porque investir no meu futuro é o futuro dela que eu estou investindo, é o futuro dela que está em jogo. Então esse sacrifício vai valer a pena e nós duas a gente vai sair disso e vamos superar a saudade e vamos sair ganhando. E dito e feito, deu tudo certo. Mas as pessoas chocavam e tentavam assim me intimidar. Tipo assim, que tipo de mãe que faz isso, né? Que vai morar fora, vai querer falar inglês, vai querer ter uma experiência internacional e larga uma filha de 4 anos. Fez parte, né, da minha jornada, como fez parte dos desafios também que a Luane já teve que enfrentar tão novinha. Eu lembro que minha mãe contava que ela olhava para todo avião assim no céu e falava lá, vovó, a mamãe tá chegando, e a mamãe demorou um pouquinho para chegar. E justamente, olha como é que começa as reflexões. Justamente por nunca ter parado para pensar quem sou eu, é que eu fui me perdendo, é que eu fui me desviando, é que eu fui tomando rumos na minha vida que não tinha nada a ver comigo. Eu fui perdendo um pouco da minha essência, não dos meus valores, mas desrespeitando muito quem eu sou, porque eu não sabia quem eu era, não lembrava, não pensava no quem eu era. Eu fui vivendo muito a vida dos outros, mas sem spoiler, vamos lá. Então, falando agora um pouquinho de carreira. Eu sou formada em administração pela PUC. Mais uma curiosidade. Aqui, gente, já contei que eu fui mãe aos 17 anos, minha filhota tá aqui de 22 anos, né? Tudo que eu fiz na vida, eu já tinha essa menina, eu falo, eu não lembro de Flávia sem Luane. Tudo que eu fiz na minha vida, eu fiz a faculdade inteira, já tinha essa Luane, fiz intercâmbio, eu já tinha essa Luane. Então não existe Flávia sem Luane, eu costumo brincar que a gente cresceu juntas, né? Eu falo, eu sou até a mãe dela, mas na verdade a gente cresceu juntas, é assim que eu falo, ela morre de rir. Aí tô lembrando de outra curiosidade aqui, quando eu prestei vestibular com os peitos assim, ó, estourando de leite. Estourando de leite, era fazendo prova e querendo me concentrar, e fralda aqui, fralda ali, enfim, curiosidades de Flávia Ricamente, que acho que ninguém sabia, acho que eu nunca contei isso, só minhas amigas, assim, bem dessa época mesmo. Então, formada em administração, eu tenho também um MBA, né, uma pós-graduação em comércio exterior e gestão de negócios internacionais pela Fundação Getúlio Vargas, e eu tenho, de profissão, de carreira, acho que uns 18 a quase 20 anos no mercado financeiro. E eu poderia, assim, muito bem dizer que a minha porta de entrada no mercado financeiro foram os bancos, né? Tirando os estágios, né, gente? Estou falando só aqui de emprego mesmo. Mas, na verdade, os bancos ou o mercado financeiro não foram uma escolha. Então, eu acho que cabe mais, eu prefiro falar que a minha porta de entrada foi o financeiro mercado. O que é isso, Flávia? O que é o financeiro mercado? Qual que é a diferença? O financeiro mercado é que eu precisava ganhar dinheiro. Eu precisava, de alguma forma, sustentar aquela filha, eu precisava criar aquela filha, eu precisava dar condições, um futuro para ela. E eu lembro que eu repetia muito isso para mim, que eu falava assim, eu tenho que dar mais para ela do que eu tive, né? Então, eu tenho que dar a condição melhor para ela do que aquilo que os meus pais fizeram para mim. Isso era muito natural, muito claro na minha cabeça. E eu percebi, sim, por algum motivo, que os bancos, né? Os bancos pagavam bem, os bancos tinham benefícios, era uma carreira, tinha um certo status. Então, foi essa a conexão. Não foi exatamente, uma escolha, eu quero mercado financeiro. Não, eu quero o financeiro mercado. Eu preciso de dinheiro, eu preciso me bancar, eu preciso bancar essa criança. E aí, sim, eu trabalhei por 10 anos em grandes bancos. Foram 5 anos no Unibanco, extinto Unibanco. Foram 5 anos também no Citibank, extinto do Brasil também, Citibank já saiu. No Unibanco, quando eu entrei, eu ficava lá fora com aquelas, posso te ajudar? Aquelas plaquinhas lá naquele autoatendimento, ajudando os clientes na máquina. Recolhi os envelopes no final do dia, tinha que contar trocentos envelopes de dinheiro, de cheque, recolher, caiu o carro forte, passava e recolhia, umas coisas que vocês nem imaginam, né? Que quem vai começar a carreira de banco era tudo muito manual, né?
que a gente passava. Mas no Unibanco foi uma carreira muito promissora. Eu lembro que todo ano eu mudava de cargo, todo ano eu mudava de salário, todo ano eu tinha uma promoção. E aí eu vi que eu fui conquistando as minhas coisas, eu fui me conectando, sim, com esse universo financeiro. Eu percebia, né, o que o dinheiro me proporcionava, de coisas boas, mas principalmente, vai pegando esses ganchos aí que vocês vão conectar, principalmente segurança. E aí eu acho assim, eu acho que eu modelei isso muito do meu pai. Vocês vão saber mais sobre esse excesso de segurança, cuidado com o excesso de segurança, proteção, essas coisas, mas esse era um molde muito forte do meu pai. Segurança, benefícios, juntar grana, ter sempre uma reserva e ter aquele lugar quentinho, né? Aquela zoninha meio de conforto que você se sentia protegida, aquela estabilidade, vamos dizer assim, estabilidade. E o Citibank, já nessa época, era a menina dos meus olhos. Eu sempre sonhei, sempre enxerguei, sempre namorei o Citi. Falei, um dia eu vou para lá. Até que um dia fizeram 2 propostas. A primeira eu recusei, a segunda eu aceitei. Então, como eu recusei a primeira, claro que valorizou meu passe, né? Quando me convidaram, quando me fizeram a proposta para uma entrevista da segunda vez, já me fizeram uma proposta de um passe, de um salário bem mais valorizado. A gente, quando muda de banco, tem muito isso, né? Eles compram o nosso passe, compram um salário, fazem uma proposta legal. E aí eu fui pro tão sonhado. E aí no Citibank, né, principalmente, eu cresci muito nessa parte de investimentos, para quem não conhece. Então, o Citibank era um banco muito referência mesmo, né? Em produtos bem globalizados. Todos os grandes e maiores gestores do mundo a gente distribuía, a gente tinha acesso a essas casas de investimentos. Quem não souber o que é isso, pode me perguntar depois que eu conto. Mas era um banco bem focado mesmo em clientes investidores. Mas claro também, tá, gente? Não sei quem que é de banco. Claro também que a gente atendia tudo que todo gerente, que todo banco tinha que fazer. Então tinha que fazer empréstimo, tinha que ver muito empréstimo. Tinha que fazer capitalização, vender, né? Vender, empurrar a capitalização. Um beijo para os meus clientes que me toleraram muito nessa época e continuam sendo meus clientes. Tinha que abrir muitas contas, tinha que fazer seguro, tinha que vender consórcio, tinha que vender cartão de crédito, tudo. Isso não muda. Mesmo se tiver que ser um banco mais elitizado, mais globalizado, esse leque de produtos aí de venda de banco é padrão. E essa parte, exatamente essa parte do banco que eu estava falando aqui, foi isso que me fez cansar, né? Que é o que faz a maioria dos profissionais cansarem, se estressarem, principalmente porque tinha produtos ali que não batiam com os meus valores, né? Então, isso sempre me incomodou muito, era aquela venda. Os meus clientes, eu posso confessar que eles faziam assim, de forma muito consciente, era quase um pedido, faz isso comigo, eu preciso bater, mas eles batiam, eles faziam. Mas não era aquela coisa meio que empurrada, meio que venda casada, nunca. Eu sempre tive uma carteira muito fiel, muito parceira comigo, porque eu também dava retorno, né? Ajudava muito. Essa parceria tinha uma presença muito forte com a minha carteira de clientes. O que mais? Talvez agora, acho que agora começa o mais importante, né? E vocês vão entender toda essa jornada, toda essa conexão. E outro ponto muito importante aqui, agora que vocês já sabem bastante, né? Eu sempre fui muito poupadora. Eu sempre tive uma chavinha, uma facilidade muito grande para viver um padrão, ou 2 ou 3 abaixo do que eu ganhava, abaixo do que eu podia. Eu sempre gostei de juntar dinheiro. Eu já até contei aqui num outro vídeo meu que eu tinha um toque de arredondamento. E eu sei o tanto que isso me ajudou. Não dá para eu entrar profundamente nisso aqui agora, mas vai lá no YouTube, tem os meus segredos para a grana sobrar. E lá eu falo muito desse toque de arredondamento, que é uma marca registrada minha. E muito observadora também dos comportamentos dos clientes. Mas aí o fato foi esse, eu cansei dos bancos, eu queria, né, isso não batia mesmo com os meus valores. Eu sou muito grata a tudo que eu vivi, a tudo que eu aprendi, apesar de que eu não achava muita coisa não era certa, mas eu queria sim ver o que tinha aqui fora. Eu sabia que tinha algo mais aqui fora. E aí eu tive coragem. Eu estava negociando já para ir para o HSBC, que é um banco também, né, global, e meu time todo do Citibank estava lá, tinha mudado para o HSBC, e aí o Citibank me mandou embora. O Citibank estava um caos de gestão, todo mundo saindo, o Citibank me mandou embora e eu já estava indo para o HSBC. Eu falei, maravilha, então agora eu tenho acerto, tenho todos os meus direitos, recebi uma boa grana, e vou tranquilo para a HSBC, eu estava negociada mesmo. Só que aí eu pensei assim, começou o fato do Citibank ter me mandado embora foi muito bom, mas assim, me fez questionar, sabe, quem que eu era para o banco, né? Eu que me dediquei tanto, 5, 6 anos, fiz um excelente trabalho lá. Como assim que virei só um número nesse mês lá, que o banco estava aquela zona, aquela bagunça?
E aí eu falei, se eu vou agora para o HSBC, o que vai acontecer? Eu vou ter que ficar lá pelo menos mais 5 anos para fazer uma carreira, para fazer um nome de novo, para mostrar quem eu sou. Porque quando você entra, você é só mais uma, né? Você não faz. E aí eu me questionei, falei, será que eu vou para lá ficar mais 5 anos? E aí eu falei, não, eu vou ficar, vou deixar rolar e vou ver o que tem aqui fora. E aí começou essa minha jornada mais livre, eu vi que a vida não tinha que ser assim, tão engessada, tão presa, tão segura, tão definida, assim, igual eu fui levando essa carreira de banco. E aí eu comecei a me reinventar, gente. A primeira atividade que eu fiz depois de sair do banco, e isso me gerou, assim, uma marca de liberdade muito forte. Eu fui ser, presta atenção aí agora, eu fui ser executiva de fronteiras. Quem sabe o que faz uma executiva de fronteiras? Ah, deve ser porque ela estudou comércio exterior, relações internacionais. Sabe o que é executiva de fronteiras? Isso nem existe, eu inventei da minha cabeça, acredita? Executiva de fronteiras, eu era muambeira de Miami. Eu fiz 5 ou 6 vezes ponte aérea Miami, trazia toneladas de sacola. Executiva de fronteiras é o jeito chique que eu achei para falar de muambeira. Sacoleira, muambeira, era isso aí. Mas como era para Miami, eu falava executiva de fronteiras, né? Inventei esse cargo aí e era. E vendia tudo, já saía daqui com tudo, encomendado, ia lá, comprava, trazia. Nessa época o dólar estava bom, é uma operação que tinha risco, claro, mas o dólar estava bom, a alfândega também ainda era mais tranquila, não era tão chata. Eu viajava só de milhas, mais um gatilho aqui de Flávia Ricamente. Eu era psicopata de juntar milhas, eu sempre administrei meus cartões de crédito, assim, viciadamente em ficar controlando e gerindo minhas milhas. Então eu ia e voltava de milhas, tinha alguns pontos de apoio lá, então assim, eu tinha onde ficar, e aí quanto mais eu ia fazendo amizades, quando eu voltava já ia outro ponto de apoio. Muita gente me ajudou nessa época e eu fiz muita grana, muita grana. Depois eu encerrei, né? Fora a parte de aventura, isso também tinha risco, também era cansativo, mas era bem emocionante, do jeito que eu gosto, né? E aí eu continuei nessa época sempre investindo e vendo lá meus investimentos crescendo, vendo aquele colchão de renda passiva se formando. Outra experiência também que foi bem marcante na minha vida é que logo depois dessa época de executiva de fronteiras, eu tive uma loja de moda e durou 1 ano e meio, uma loja de moda feminina mesmo, e eu quebrei a loja. Eu fechei a loja, ó, total no prejuízo, fiquei com o estoque todo. Vendi tudo que eu tinha lá, vendi bazar, foi uma fase bem difícil, eu fiquei com o estoque todo, não tive nem chance de vender a loja, que estava indo muito mal. Percebam, eu quebrei a loja, eu não quebrei a Flávia. Então eu fechei logo depois de 1 ano, eu ia acabar quebrando as duas, né? Mas eu fechei sem o menor orgulho depois de 1 ano, 1 ano e meio, eu vi que não dava retorno, eu vi que eu não era boa naquilo que eu fazia, eu não sabia monetizar aquilo. E olha só, a loja era linda, a loja era impecável, a loja era um luxo, todo mundo achava assim, nossa, é o negócio da Flávia, é esse negócio. Na verdade, era um péssimo negócio que eu fiz. Eu comprei a loja pronta, eu tive prejuízo, eu perdi grana e eu fechei. A loja teve dívidas também e eu fechei ela toda no vermelho. E o que eu percebi? Olha o que eu ganhei com isso. Eu gostava mesmo, era da gestão, o mundo da moda, pra mim, tá? Pra mim. Primeiro que eu não represento a moda, né? Eu acho que a pessoa, para vender, ela tem que representar aquele nicho, aquele segmento. Eu não represento. Eu gostava era do resultado financeiro, né? Eu gostava da matemática, da sobra, então eu queria ver a coisa crescer, queria ver a coisa dar lucro, e aí sim eu comecei a me reencontrar e voltei para o mercado financeiro. Aí eu rodei vários tipos de projeto, de parceria, mexendo com investimentos, representando assets, né? Assets são empresas que distribuem fundos de outros fundos, de gestores. Fui fazendo isso sempre de forma independente. Teve uma época que eu caí também num nicho bem legal, que é um nicho de negócios internacionais, né? Até pela formação que eu tinha, pela facilidade do inglês. Então eu vendia produtos em dólar e a comissão, morar no Brasil, viver em real e faturar em dólar, isso foi muito bom na época, né? Então qualquer comissão de $1.000 era R$4.000 e eu vivia aqui, eu não vivia lá. Então nessa época também me ajudou bem a engordar minhas reservas, mas durou pouco também, não foi um projeto que eu fiquei muito tempo não. E aí, o que aconteceu, pessoal? Agora vem a parte bem marcante também. Olha só um comportamento que foi se moldando daí para frente. Nessa questão de eu ser cada vez mais livre, eu fui ficando também cada vez mais desapegada. Olha só,
Eu fui moldando o meu estilo de vida cada vez mais simples, até porque, vocês já entenderam aqui depois dos bancos, eu não tinha renda certa, eu não tinha salário, eu não tinha renda fixa, então eu não sabia quanto de dinheiro eu ia entrar. Eu fazia dinheiro. O que é fazer dinheiro? É monetizar, é ter renda, é fazer negócios. Mas eu não ganhava nada certo, né? Eu não tinha um vínculo de trabalho. Então tinha mês que vinha uma bolada e tinha mês que eu passava zerada. E aí eu considero essa parte bem inteligente da minha vida, eu considero um comportamento bem inteligente financeiramente da minha parte, eu fui me acostumando a simplificar cada vez mais minha vida. Fui me desprendendo, fui aumentando cada vez mais minhas pequenas fontes de renda em forma de business, né? Então, assim, eu tive muita facilidade de alugar meu apartamento, eu alugava para Airbnb, mesmo morando aqui, vivendo nele, alugava um quarto, enfim, pequenas fontes de renda, porque renda certa mesmo eu não tinha. E aí chegou uma etapa também da minha vida, que aí sim foi crucial para o que eu faço hoje, para o que eu me tornei. Eu cheguei numa fase que eu chamo de estável. Vê se alguém escreve aí para mim, ó. É assim, ó, com X, ponto, põe um ponto. Depois o tável, não é estável, normal, de estabilidade com S, não, é X, ponto, tável. O que eu chamo de estável? É uma falsa estabilidade, é uma ex-estabilidade, é uma sensação de equilíbrio, parecia um equilíbrio de missão cumprida. Olha só o que aconteceu, coisas que eu invento da minha cabeça, que não tem nada de estável, mas eu comecei a sentir esse equilíbrio, essa falsa sensação assim de, missão cumprida, pronto, minha vida está realizada, tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. Por quê? Porque minha filha foi morar fora, a Luana foi fazer um intercâmbio na Bélgica, mesma coisa, liberdade, aventura, experiência, sempre foram, valores do nosso DNA. Aí eu fiquei sozinha nesse apartamento. Ao invés de alugar para Airbnb, que eu já falei que eu fazia, eu aluguei foi mensal mesmo. Aí eu arrumei um casal, que até um casal estrangeiro, que pegou um contato aqui por um ano, então eu me desapeguei. E aí, também concomitantemente com essa fase mais desprendida, eu comecei um namoro lá na cidade da minha mãe. Lembra que eu falei que eu origem da minha mãe de Cordesburgo? Essa é a cidade da minha família, onde mora minha avó maravilhosa, tem muito de mim também, da minha avó que tá lá, tá viva com 82 anos, graças a Deus. Então, olha só, a filha bem encaminhada, realizando a vida dela lá no exterior, meu apartamento alugado, fixo, né? Agora já era uma renda fixa, as minhas rendas de investimentos, né? Rendendo lá, gerando renda passiva, pequenos business sempre, porque eu nunca fiquei parado, custo de vida lá embaixo, como eu falei, eu fui me desapegando, fui me desprendendo, custo de vida lá embaixo e um namoro no interior, quer dizer, uma vida mais simples ainda. E aí, para completar, um ex-cliente meu, ele me chamou para gerenciar um Aras. Gente, tá vendo por tudo que eu passei? Olha quanta profissão, olha quanta atividade. Ele me chamou para gerenciar, para ser a gestora financeira do grupo de empresas dele. E ele era dono de um Aras. E adivinha onde é que ficava o Aras e as fazendas? Lá pro lado de Cordesburgo. Então eu topei na hora, quer dizer, fazia total sentido com os meus planos, né? De estar lá na região de Cordesburgo, e eu lembro direitinho como que eu combinei com ele. Eu falei, eu quero ficar sexta e segunda nos Aras e faço uma missão para você aqui em BH, na terça, quarta e quinta, que o escritório é aqui em Belo Horizonte. E eu lembro, gente, só para você ver, isso é muito marcante. Eu negociei com ele um salário, tipo assim, 1/3 ou 1/4 do que eu já estava acostumada como executiva dos bancos. Quer dizer, eu negociei meu preço baixo, eu falei para ele que eu queria trabalhar pouco, não falei assim, mas que eu que escolheria a minha jornada de liberdade, enfim. Eu queria, na minha cabeça, eu queria ganhar pouco, entregar pouco, comprometer pouco e produzir pouco, tá? Porque meu foco era estar lá no interior, enfim, vivendo essa parte da minha vida aí. Então eu fui indo, né, cada vez mais para esse lado do lado interior, uma cidade de 10 mil habitantes, deve ter gente aqui que é de Cordesburgo, a galera de lá me acompanha bastante. E aí, morando lá, gente, aí eu consegui, acabou que eu fui definitivamente morando lá, eu não tinha nem mais onde gastar dinheiro, né? Porque cidade de 10 mil habitantes, essas 3 ou 4 fontes de renda. Depois eu acabei até saindo desse Aras que eu fui trabalhar, e aí eu realmente mudei para lá. E eu me senti assim, eu tô vivendo a minha independência financeira. Minha vida agora é essa. Eu tô vivendo assim, minha vida sabática, minha independência financeira. Eu aposentei. Exatamente, na minha cabeça é isso, eu aposentei, isso com 33 anos. Tô aposentada aqui. E o namoro também seguia, né? A gente até tinha planos, mas
Namoro que nada dava certo, tudo que a gente fazia, quanto mais a gente fazia, a gente mais andava para trás do que para frente. Também não sei se tem alguém aqui que já viveu uma relação assim que não evolui em termos de projetos, que não te joga para frente. Sabe aquela relação que te prende, que você se sabota? Uma relação que não flui, que não acrescenta como os planos mesmo do casal. Então, a relação nunca foi saudável, mas fez parte da minha escolha, né? Eu me autorresponsabilizo por essa vida, por essa escolha o tempo inteiro. Mas eu fui sim, percebam aqui as conexões, percebam se vocês estão fazendo essa conexão, essa junção aí das pecinhas. Eu fui me diminuindo, eu fui diminuindo as minhas escolhas, eu fui me encolhendo, eu fui me perdendo, eu fui me escondendo mesmo, me apagando também para caber nessa relação. E eu conto isso novamente, me autorresponsabilizando. Foram minhas escolhas, foi minha bagagem, meu aprendizado. E o fato é, se preparem, o fato é que passaram 5 anos e eu fui ficando nessa vida. Eu já não produzia, eu ganhava pouco, eu gastava pouco, eu sonhava pouco, eu vivia pouco. Teve uma época que a gente chegou a morar junto, aí a gente alugou uma casinha lá, eu morava lá nessa casinha com bofe, criava umas galinhas, vendia umas roupas, trazia umas coisas aqui às vezes de BH, vendia umas roupas. Teve uma época também que a gente mexeu com espetinho, vender espetinho lá, mas presta atenção, não era um ponto, não era uma loja de espetinho, não. Era um espeto ambulante, né? Ele assava lá os espetinhos, eu cobrava e a gente comia, bebia, e eu achava que eu tinha muita qualidade de vida. Eu achava que eu tinha tempo para mim, para minha avó, para os meus pais, e eu fui atrofiando mentalmente. Eu fui empobrecendo emocionalmente, eu fui emburrecendo intelectualmente. E eu falo isso assim com tanta propriedade, tanto, deixa eu ver se é orgulho. Orgulho por eu ter acordado e orgulho porque isso me trouxe até aqui hoje, tá? E isso me fez perceber também o quanto eu sou forte. Mas eu fui emburrecendo, eu fui morrendo para a vida, tá? Eu sinto assim, eu olho para essa Flávia e eu fui morrendo para a vida. Por quê? Porque eu não tinha mais planos, eu não tinha mais projetos, eu não tinha problema de dinheiro, eu não tinha um problema de dinheiro. Mas presta atenção nisso, eu criei uma vida tão pobre, mas tão pobre para mim mesma, que a única coisa que eu tinha era dinheiro. E olha aqui que vem junto, eu me tornei mais largada, eu me tornei mais insegura, eu tinha pouco assunto, eu tinha pouca gestão das minhas emoções, eu dormia mal, eu era ansiosa, eu tinha umas dores no corpo, umas coisas muito loucas. Eu tinha uma vida pobremente e pobremente com conforto, né? Na minha zona de conforto. Aquela zona de conforto que, se por acaso você está nela, talvez você saiba, talvez você não descobriu ainda o quanto que ela dói, o quanto que ela não tem nada de confortável. E é por isso que a maioria dessas pessoas que estão nessa zona de conforto buscam, vou falar uma outra parte pesada aqui sobre mim, todo mundo que está numa zona de conforto busca muitos anestésicos. O que são esses anestésicos? Não tá bom ali, a gente sabe que tá doendo, tem alguma coisa que não bate, tem conflito interno ali. Os anestésicos são os remendos emocionais. Sabe quando você tenta colocar, tem um machucado, você tenta colocar ali um band-aid sujo, um band-aid com álcool, algo que não vai só piorar, aquela ferida vai tampar, mas vai piorar. E os anestésicos emocionais, os anestésicos para quem está em conflito com a zona de conforto, para em conflito consigo mesmo, com quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, normalmente são comida, dinheiro, né, consumo, gastação, comprar o que não precisa para agradar quem não quer, comprar sem poder, bebida, vícios, né, de droga, de bebida. O meu, na época, não era dinheiro, não era comida, era justamente bebida. Eu tinha muita facilidade, muito prazer e achava até bonito falar que eu podia beber, que eu bebia todo dia, que eu não fazia mal para ninguém, que ninguém pagava minhas contas, que eu estava bem comigo mesma. Enfim, todo mundo tem um anestésico porque está insatisfeito com a sua vida. Porque não está vivendo a vida que Deus te colocou, que tem um plano para você viver. E não sei quanto tempo você vai demorar para descobrir isso, mas quanto mais tempo passar, mais vai doer. E aí, por várias vezes, eu falo assim, que eu analiso hoje que eu perdi até minha própria dignidade, sabe? Assim, eu confundi. Eu não sei quem que percebe ou quem que me conhece. Eu sou uma pessoa muito humilde, mas eu confundi
humildade, qualidade de vida simples com vender miséria, sabe? Com propagar miséria, com empobrecimento de alma. E aí, nessa altura, a relação afetiva já tinha, claro, né, entrado em BO total, porque eu não estava sendo eu. Eu estava vivendo uma vida sendo uma Flávia, desrespeitando totalmente quem eu sou. Desrespeitando, anulando a mulher ativa que eu sou. Então, eu virei uma refém mesmo dessa doença, né, dos dois, porque nunca é de um lado só. Quem se sujeita também é cúmplice. Mas eu virei realmente uma refém, uma cúmplice dessa relação abusiva. Por minha escolha, por minha autorresponsabilidade, mas por muita falta de autoconhecimento, por falta de atenção com as minhas emoções, por uma falta de propósito. Eu não tinha um propósito na vida. Então eu vejo que esse déficit emocional, né, foi o que me plantou, me moldou muito para essa questão de relacionamentos, para eu me apagar, para eu me fazer caber numa relação. E aí vamos lá, tem mais revelações profundas. Lembra que eu falei do meu apego com o dinheiro? Minha preocupação excessiva? Essa era uma característica muito poupadora e eu fui depois, nesse aprendizado todo, eu fui descobrindo que essa era uma crença muito forte com relação ao dinheiro que eu herdei do meu pai. Que eu modelei do meu pai, né? Sempre que eu pedia alguma coisa pro meu pai, era assim, quando eu queria algo, eu falava assim, ele falava, filha, eu não vou te dar isso, não vou te dar esse tênis, por exemplo, olha só, porque hoje eu posso te dar, mas e se semana que vem eu não puder? Como é que fica? Então, meu pai sempre nos criou com esse medo da escassez, com esse medo da falta, com essa preocupação excessiva do amanhã. E isso me ajudou muito, sim, a ser planejada, a poupar, a viver sempre um padrão abaixo. Mas presta atenção no equilíbrio, né, das coisas. Outra frase mantra que ele usava era assim, quando eu insistia, eu falava, pai, mas eu sei que você tem dinheiro, eu sei que você pode me dar, o que custa? Ele falava assim, tá, filha, mas você sabia que onde tira e não põe, acaba? Então essas foram duas frases mantras que moldaram muito a minha relação com o dinheiro. Isso enraizou, me deixaram com muito medo de perder, sempre com medo de faltar, sempre conectada com a escassez, com o pensamento em não ter. E eu conquistei muita coisa, mas e aí, se eu perdesse? Sempre pensava assim. Então eu abraçava aquilo que eu tinha, né, porque, olha só, isso foi aos 33 anos, né, que eu vivi toda essa jornada aí pobremente. Então, eu escolhi tanto viver uma vida tão mais simples, e isso era até bom, mas ficou ruim por quê? Porque eu passei a ser miserável mesmo, a abrir mão até da minha própria dignidade, de onde dormir, de onde morar, de onde frequentar, das experiências e escolhas muito pobres, pobre de valor agregado, né, do que aquilo me acrescentava, e de querer mais, cada vez menos para mim estava bom. E aí o pior de tudo o pior de tudo, gente, a pior coisa que uma pessoa pode enfrentar na vida é não querer mais crescer, é não ter mais sonhos, né? É viver a vida dos outros, se encaixar no mundinho dos outros para pertencer a uma vida que não é dela e não querer crescer. E se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Por isso que eu falo que foi uma quase morte com conforto. E aí vocês imaginam o conflito interno, né? De emburrecer, de morrer, de permitir apagar meu brilho, a minha capacidade de tentar, de experimentar, tudo isso porque o meu emocional não amadureceu. Eu amadureci como mãe, eu amadureci como profissional, eu sempre fui responsável, ética, bem dotada de conexões financeiras, sim, de uma relação muito saudável com o dinheiro, mas o meu emocional era de uma adolescente, ele ficou de lado, ele ficou para trás para eu criar minha filha. E aí eu compensava esse emocional pobre, me ancorando nessas relações pobres. Então, assim, tudo aquilo que eu construí, claro que estava ameaçado, né? Olha só, esse plano legal, preventivo que eu construí estava ameaçado, até porque a rentabilidade, para quem entende um pouquinho de investimentos, a rentabilidade que eu tinha nessa época lá era muito alta na renda fixa. Eu podia largar o dinheiro lá que ele estava me rendendo, ele estava me bancando. Hoje não. Se eu tivesse mantido esse plano, já teria falido, né? Porque você não consegue mais fazer renda com renda fixa, para vocês verem o peso dessa mentalidade. Então, saber quem que a gente é, por que a gente está aqui, por que a gente veio, o quanto que essas crenças limitantes, acreditar que esses pensamentos limitantes impactam a vida da gente. O que acontecia? Eu não jogava o jogo da vida para crescer, para ganhar. Eu jogava para não perder. E se a gente não está crescendo, a gente está morrendo. Não é sobre dinheiro, não é só sobre resultado. Dinheiro, sim, ele é resultado. O dinheiro não resolve
a vida das pessoas, tanto que não resolvia a minha. Né? Eu construí uma vida tão pobre, tão machucando a mim mesma, que o dinheiro não resolvia aquilo. Eu estava cega, eu estava no piloto automático. Então, mentalidade pobre, perdedora e mentalidade rica, olha o quanto que influencia. Às vezes a pessoa não tem nem dinheiro, mas ela tem uma mentalidade tão rica, tão para frente, tão construtiva de projetos, que isso, né, não permite nem que ela encolhe, muito pelo contrário, e impulsiona. Então, é exatamente assim que eu olho para essa Flávia pobremente, de 2013 até 2018. Chegou uma hora que eu me rendia àquele desconforto e doía tanto, o desespero, a falta de sentido na vida era tão grande, e, assim, alguma coisa dentro de mim gritava, era um conflito existencial muito, muito pesado de carregar mesmo, né? E aí, esse é um bom e um maravilhoso resultado e presente do desconforto, é que o desconforto ele gera consciência. Eu comecei a ter certeza que tinha alguma coisa errada, e a consciência faz a gente agir, né? Eu tive que agir, tive que mexer exatamente onde é que eu não queria encarar. E aí eu fui buscar uma faxina, um detox, um resgate profundo de autoconhecimento, com muito choro, com muito investimento financeiro, com muitas imersões. Tinha hora que eu falava assim, nossa, mas não vai mudar. Quanto mais eu procuro, quanto mais eu busco, mais confuso fica, mais profundo fica. E aí teve uma imersão que eu participei, e aí o mentor estava falando justamente de prosperidade, de finanças, e tudo que o cara falava, nesse caso era o Wendel Carvalho, vocês devem conhecer, foi no primeiro Protagon que eu fiz. E eu pensava assim, cara, tudo que esse cara tá falando é tão óbvio para mim, e as pessoas do meu lado, todo mundo assim, nossa, uau, eu precisava mudar isso, é por isso que a minha vida não funciona. E para mim não tinha surpresa nenhuma no que ele estava falando, era totalmente óbvio. E a maioria das pessoas chocadas com o que ele estava falando com relação a dinheiro, a resultado financeiro. E foi nesse momento que eu recebi esse presente, que caiu minha ficha. Eu falei, essa é minha razão de estar aqui. Esse é meu motivo de ajudar as pessoas. Educação financeira era o que gritava dentro de mim. E como é que eu podia ter descoberto, como se tivesse descoberto, né, a cura de uma doença e não querer compartilhar, não querer ensinar as pessoas? Eu lembro que eu perguntava para Deus, eu juro assim que eu era grata, né, assim, a tudo que eu fui conquistando, mas eu falava, Deus, tem que ter alguma coisa a mais, é isso, é para isso que eu sirvo, é para isso que eu vim, eu tinha esse DR mesmo com Deus, e é claro que ele não me mostrou, né, ele foi me colocando nos lugares certos, nos lugares errados, com as pessoas certas, com as pessoas erradas, até que eu descobri isso por mim mesma de tudo que eu precisava aprender para sair dessa pobreza mental, né, e virar esse jogo independente. O que eu quero deixar para vocês aqui? Independente de quanto você ganha, independente de onde você veio, qual que é a sua circunstância, sua criação, sua realidade de família, sua realidade financeira, se você tem dívida, se sua realidade é simples, isso é circunstancial. Se a sua origem foi dessa forma desprivilegiada, hoje eu sei que qualquer pessoa, se tiver presente para as suas crenças, presente que eu falo atento, né, consciente para as suas crenças, se prestar atenção nisso, se mudar o ambiente ao seu redor, se estiver disposto a mexer nessas gavetas aí que talvez nunca mexeu, né, para olhar para dentro, para o invisível, para mudar a raiz, para então mudar o fruto, mudar o que está invisível, qualquer pessoa consegue. E aí depois que eu criei tudo isso, eu me reencontrei e outras coisas foram surgindo. E aí eu fui cavando também, mas eu realmente eu senti a necessidade de voltar para o universo dos investimentos. Aí eu busquei a XP Investimentos, porque eu já era investidora da XP, sempre fui há muitos anos. Eu acompanho também a filosofia, né, da empresa e me juntei a um escritório. E aí fez toda a conexão, né, esses dois universos. Eu sabia que era importante estar antenada no mundo dos investimentos e sabia também que os meus alunos iam chegar lá e eu ia conseguir assessorá-los de uma forma mais rica, mais completa. E aí eu uni tudo que eu sempre fiz, né? Que foi atuar no mercado financeiro, lidar com o cliente, gerir, assessorar nessa questão de carteira de investimentos, mas também respeitar a minha vida livre, a minha filosofia de entregar para o cliente algo que eu realmente confio, estar preocupada com o futuro dele, com os resultados dele, com o objetivo dos meus clientes, né? E aí eu pude unir, juntando agora, ajudando pessoas também que talvez nunca pensaram em investir, pessoas que nunca acharam, o que mais passa aqui pelo meu canal, o que eu mais me gratifico é isso, pessoas que nunca acharam que investia para elas,
pessoas que têm dívidas, né? Pessoas que são cheias de crenças com relação a dinheiro. Então, se tornou realidade ajudar essas pessoas a virar esse jogo de escassez, de falta, de não merecimento, de achar que isto não é para ela, e começarem também a mudar a sua realidade partindo pela mentalidade. Aí, desde a mentalidade, a gente passa pelos endividados, pelos pagadores de conta, aquele que ganha, gasta, só paga conta, mas não evolui mesmo na vida, até aqueles que querem começar a investir e precisam cada vez mais gerir a sua vida financeira.